Shiva Shambho, que possamos estar imersivos na luz do Divino Ser, na sintonia dos mestres do amor-sabedoria e nas frequências de todas as consciências crísticas e búdicas, rendendo as nossas reverências aos pés de lótus de Shiva Chidambareshva Babaji Gurudeva. Todos nós buscamos satisfação. A luta, a vida humana, nesse plano de existência, é quase sempre correr atrás de satisfação. São movimentos em busca da felicidade e em afastamento ou em tentativa de nos mantermos afastados do sofrimento. Então é sempre uma luta regida por um nível de atratividade, de compulsão, por algo que nos preencha, por algo que nos satisfaça, por algo que nos traga felicidade, né? E igualmente atuante em nós uma outra força, que é a força da repulsão, né? Tentando afastar de nós tudo aquilo que nos traz contrariedade, sofrimento, tudo aquilo que nega o nosso estado de bem-estar. E a realidade tem nos mostrado, na condição humana, manifesta nesse plano tridimensional, que por vezes os estados de insatisfação, de ausência de felicidade e de bem-estar sobrepõem os estados de alegria. Alguns até se conformam com o estado de ausência de alegria, de felicidade, e assumem para si, dizem que a vida é sofrimento, que a vida é realmente suportar. E com isso criam, dentro de suas ideações, uma visão de que se eu suportar com dignidade todo o sofrimento que a existência me coloca, eu vou ganhar, em recompensa, um paraíso futuro. Ou seja, depois que eu dessomar, depois que eu me desligar da materialidade do corpo físico, eu vou adentrar num estado de felicidade junto a Deus, num certo paraíso, num certo céu, né? E com isso elas criam uma certa condição psíquica para suportar o peso daquilo que não seria suportado se não fosse por essa construção ideativa de um céu, de um paraíso. É o que nós estamos querendo dizer ou trazer para as nossas reflexões nessa partilha de hoje, é que nós somos seres em busca da completude, porque nós nos sentimos incompletos. Sempre em nós existe essa sensação de que algo está nos faltando. E nós buscamos trazer para a nossa existência aquilo que nos falta e que possa nos preencher. Por que as pessoas às vezes têm tanta avidez de conquistas materiais? Porque implicitamente existe a mensagem de que se eu conquistar certas aquisições materiais, isso vai me preencher. O carro vai me preencher, a casa própria vai me preencher, o status social vai me preencher, certas roupas que eu adquiri vão me preencher, certos lugares que eu frequentar vão me trazer esse preenchimento. Só que sempre vem a frustração, porque nós não nos sentimos preenchidos. Isso que estamos
aqui externando não é uma teoria. Qualquer um experimenta isso no seu dia a dia. Então isso é um fato constatável a partir das nossas próprias experiências. Então nós não estamos falando de teoria nem de filosofia, estamos falando daquilo que vivenciamos no nosso dia a dia. Nós estamos sempre num estado de incompletude, de insatisfação. O ser humano, no estado em que se encontra, na condição que se encontra, ele é insatisfeito. Ou seja, ele não consegue trazer satisfação ao seu próprio ser. Ele nunca está satisfeito com aquilo que é, onde ele está e com aquilo que possui. Então isso é um estado de insatisfação. E o estado de insatisfação nos caracteriza. Qual é o drama por trás desta constatação? É que enquanto o ser humano não perceber que ele está tentando trazer satisfação, que ele está buscando completude para aquilo que não pode ser satisfeito e por aquilo que não pode ser completo, qual seja o ego, que é o falso centro, ele vai continuar por vidas e vidas e vidas correndo atrás dessa falsa realização que nunca vem. Porque enquanto ele não perceber que este ego que ele tenta satisfazer é o falso centro, não é o verdadeiro centro, que esse ego nunca vai estar satisfeito, nunca vai estar completo, porque ele simplesmente não é aquilo que somos. Ele é um construto, uma projeção daquilo que de nós mesmos passamos a pensar e perceber. Então, quanto ele não se esvaziar dessa própria construção que é mental e ideativa e perceber o seu centro real, o seu verdadeiro eu, que é a própria presença divina, onde sim nós podemos ter plenitude, completude e satisfação, nós vamos ficar eternamente nesse jogo de correr atrás de falsos brilhos, falsos diamantes, falsos tesouros, que sempre se esvai por entre os nossos dedos, por não ter um suporte, por não ter um centro que possa verdadeiramente usufruir ou se deleitar com aquilo que nós pensamos poder possuir. Ou seja, o grande jogo de ilusão no qual nós estamos inseridos. É muito semelhante a um matuto, né? Vamos imaginar um matuto, aquele senhorzinho que mora lá na roça e que todo dia ele pega o saco de estopa dele e vai até o moinho, né, na casa do vizinho buscar fubá. E ele enche o saco dele de fubá e pensa, bom, eu estou satisfeito, eu consegui o fubá. Só que ele não percebe que o saco dele está furado. E quando ele volta para casa carregando o saco que ele havia enchido de fubá, todo o fubá se perde pelo caminho. E quando ele chega na própria casa, ele se dá conta que o saco está vazio. E aí vem a tristeza. E aí ele sai novamente para buscar o fubá. E tem a sensação de que conseguiu o fubá, que encheu o saco de fubá, coloca o saco nas costas e volta para casa. E ao longo do caminho o fubá, por o saco estar furado, vai caindo pelo caminho, né? E à medida que ele aproxima da sua casa, o saco vai se esvaziando e quando ele chega,
está novamente o saco vazio. Essa história tão simplória, tão simples, esse exemplo tão, né, tão rudimentar, nos traz a compreensão da nossa própria realidade. Por quê? Porque o ego é o saco furado. Se nós conseguíssemos compreender isso, que o nosso ego é o saco furado, por mais que nós tentamos o preencher de satisfações materiais, de satisfações psicológicas, de satisfações sensoriais, tudo que nós colocamos em cima vaza embaixo. Por quê? Porque não existe um centro, um suporte verdadeiro para reter isto. Porque esse não é o nosso verdadeiro centro, esse é o falso centro, essa é a falsa identidade. O ego é um impostor. Enquanto nós estivermos presos aos caprichos do ego, nós sempre vamos ser estes seres insatisfeitos, que busca a completude a todo custo sem se sentir completo, sempre se sentindo oco, vazio, empalhado, né, como espantalhos fincados no meio do milharal. Lá na Índia, né, existia um grande devoto de Kali. Né? Kali é uma das formas da Mãe Divina, né, do aspecto feminino de Deus. E existia um templo de Kali perto de onde ele morava. E todos os dias ele ia até o templo de Kali levar oferendas a Kali, né, a deusa, a Mãe Divina. E ele levava frutas, levava grãos de arroz cozido, levava flores. Todo dia ele fazia uma oferenda. Um dia ele estava a caminho do templo, aí um grande asura, né? O que são asuras? Asuras são os demônios, os seres demoníacos, os seres que se afastaram do plano da luz, né? E aí este demônio, este asura, o interceptou e disse: eu gostaria que você me adorasse, que você prestasse oferendas a mim. Aí ele falou: nunca farei isso. Eu só presto oferendas à Mãe Divina. Aí o demônio, né, que havia se manifestado e materializado perto dele, começa a rir e desaparece. Aí esse demônio vai até o templo de Kali, retira a imagem de Kali, esconde a imagem de Kali, né, e assume a forma da própria deusa Kali, porque esses seres são imateriais, eles podem ter a forma que quiserem, né? E quando ele lá chega, ele vê aquele demônio, né, aquele asura, na forma de Kali. Ele manifestou, né, plasmou a forma de Kali. Aí ele fica muito satisfeito e começa a prestar oferendas a esse demônio que simplesmente se vestiu, né, se transmutou na forma de Kali. Aí ele traz oferendas de flores, de frutas para esse demônio, sem se dar conta que na verdade ele está prestando reverência e alimentando um demônio, pensando que está alimentando ou rendendo reverências e culto a Deus, ou no caso, a deusa, a Mãe Divina. O que queremos dizer com essa história? Que nós muitas vezes estamos indo para o inferno pelo caminho do céu, que nós estamos trazendo oferendas para o demônio, pensando que estamos trazendo oferendas para Deus. Por quê? Porque nós não percebemos, nós não enxergamos a nossa verdadeira identidade. E aí nós ficamos cultuando o ego, cultuando um personalismo, cultuando um falso centro, tentando agradar esse falso centro, trazendo as nossas oferendas de flores, de frutas, de alimentos,
de todo nível de prazer e satisfação para esse falso centro, e nós não percebemos que, na verdade, nós estamos alimentando um impostor. Essa percepção, esta natureza de percepção, enquanto não for atingida por nós, enquanto nós não percebermos claramente que o eu sou, o nosso eu divino e sagrado, a nossa essência, o nosso Atma, que é uno com o próprio Brahman, não é o nosso ego. Não é essa historinha adocicada que nós contamos a respeito de nós mesmos, essas falsas referências que nós construímos a respeito do que podemos ser, essa falsa identidade, esse falso centro. Enquanto nós não nos dermos conta disso, nós vamos diariamente ao templo de Kali levar oferendas ao demônio, pensando que estamos ofertando a Deus. E claro, seguiremos sendo esses seres eternamente insatisfeitos, que a cada dia luta para se sentir feliz e sempre estar triste, que a cada dia luta por se sentir satisfeito e está sempre insatisfeito, como se por mais que fizesse nunca atingisse um grau de satisfação e sempre precisasse fazer mais, como se sempre a felicidade estivesse num ponto que nunca consegue se atingir e fica-se correndo, sem chegar a lugar algum. Então, é preciso que nós possamos perceber, né, esse falso centro e, na percepção, diluir isso e conseguir chegar ao centro real, a nossa verdadeira identidade, o ser divino, imperecível, e que independe de toda manifestação material, independe desse corpo físico, independe dessa personalidade que nós estamos ostentando nessa presente existência, e que é una com o próprio Deus. Shiva Shambhu.